Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e um podcast do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e neste vídeo eu vou trazer algo bem interessante. O que a psicologia analítica tem a ver com a alquimia? Por que Jung se interessou tanto por esse mundo tão misterioso dos alquimistas? Vamos lá? O que era a alquimia? Qual era o objetivo? O que os alquimistas faziam, né? Qual era o objetivo central? A alquimia foi vamos dizer, uma teoria não científica que se desenvolveu na antiguidade, mas ficou ali conhecida como a química da Idade Média, né? Esse movimento pré-química, né? Antes da ciência da química. Então, os alquimistas, eles tinham como objetivo transmutar, transformar metais não tão preciosos em ouro, né? Que é esse metal puro por excelência. Então, os alquimistas, por ser esse momento muito, pré-química, eles não tinham conhecimento da química, dentro desse ambiente, desse laboratório alquímico. Eles entraram em contato com muitas técnicas, desenvolveram técnicas na tentativa de transformar esse metal, que não era um metal puro por excelência, não tão precioso quanto o ouro, em ouro. Embora isso não tenha sido alcançado, mas muita coisa foi brotando daí. Um outro objetivo dos alquimistas era criar o elixir da vida, da imortalidade. Então, quem bebesse poderia viver eternamente. Embora eles não tenham alcançado o objetivo, os objetivos, mas é um momento muito importante para a história da humanidade, porque daí surgiu uma série de coisas que lá na frente, que a gente sabe, veio a surgir a ciência da química. Porém, uma coisa que a gente fica, agora vamos pensar aqui, por que a psicologia de Jung, a psicologia analítica, teve interesse pela alquimia. O que interessa aqui para a psicologia de Jung é o conteúdo simbólico, desse trabalho alquímico. Por quê? Porque os nesse trabalho alquímico, nesse empreendimento de transformar algo que não é tão precioso, que está ali bruto, como por exemplo o chumbo, transformar em ouro, para esse metal tão precioso, e puro por excelência, que é o ouro. Então, esse trabalho alquímico fazia com que esses alquimistas, eles projetassem muitos conteúdos e conteúdos muito profundos do inconsciente, tá? Então, esse material simbólico, esses conteúdos, sim, era do interesse de Jung, no estudo dessa simbologia. E Jung, eu vou dizer mais uma vez, ele teve essa intuição de farejar, de sentir intuitivamente e, claro, com muitos estudos, na sua prática clínica, empiricamente, de se alcançar diversas expressões do inconsciente, porque nós sabemos que essa psicologia profunda é a psicologia do inconsciente. Então, Jung, intuitivamente, ele já foi ali sentindo, e também com muitas situações de sincronicidade, caminhando em direção a esses estudos e de ali fazer essa conexão, mas de sentir que há uma conexão da alquimia com a sua psicologia. E para a gente entender com muita calma, por que Jung teve interesse pela alquimia e o que é que tem a ver com a psicologia de Jung, os místicos, eu estou dizendo os místicos que estavam atentos às experiências religiosas internas, Estamos falando desse místico, Então, esses místicos, eles já entendiam, eles já tinham compreendido ali que o verdadeiro laboratório alquímico é o próprio homem. Mas como assim, o próprio homem?
Eu falei, né, anteriormente que o que interessava a Jung era essa projeção que os alquimistas faziam desses conteúdos inconscientes naquele trabalho alquímico, né? O grande trabalho. O grande trabalho seria o quê? É justamente esse ponto que eu transformo um metal, né, vil, não tão precioso, para um precioso, né, que o ouro, como falei anteriormente. Então, esse trabalho alquímico. Então, os místicos foram os primeiros a compreender que esse trabalho alquímico, né, esse laboratório alquímico é o próprio homem. Porque é essa projeção do inconsciente, deste mundo inconsciente, da psique humana, né? Esses conteúdos psíquicos. Então, é aí que está o laboratório, o verdadeiro laboratório alquímico, é a psique humana. Fazendo apenas uma ponte lá para frente, né? Numa ponte mais adiante, é que tudo que nós fazemos, todos os trabalhos, todas as instituições, todas as ações e expressões humanas são mediadas pela psique humana, né? Isso é claro, é óbvio. Então aqui vamos dizer aí, a sacada de Jung é que essa simbologia alquímica vai falar dessa psique humana lá atrás, lá nos primórdios, porque é justamente dessa psique que tudo brota. Então, Jung vai dizer que essa simbologia alquímica é de grande importância para a psicologia junguiana. Então, fazendo uma comparação, esse homem natural seria esse metal não precioso, esse homem natural, né? Ou seja, essa pedra bruta que ainda não passou por esse processo de transformação, né? Essa psique, esse homem natural num estado, né, aí bruto, e que passa por um processo de transformação para algo mais precioso, esse desenvolvimento da psique, esse ouro, entende? Então o Jung, ele vai entender essa analogia, porque se os alquimistas projetavam a sua psique, o seu conteúdo mais profundo naquele trabalho, a simbologia desse trabalho, porque eles vão documentar todo esse trabalho, vai haver imagens alquímicas, desenhos, né? Imagens, documentação, escritas. Então é através desse estudo profundo desse material que Jung vai entender a simbologia alquímica, algo muito complexo, difícil. Não foi algo que ele pegou e de antemão ele já foi interpretando e analisando e se dando conta da simbologia. Não, Jung levou mais de uma década se debruçando nesses materiais, né, nessas imagens alquímicas. A forma como ele chegou ao entendimento foi uma trajetória muito longa, muito profunda. E Jung também usou, assim como os filósofos, uma técnica de interpretação desses materiais, né, que nada fácil, de tentar ali decifrar a linguagem, o material, as imagens, a simbologia daquele material. Então Jung levou muito tempo para chegar aonde ele chegou, e entender que esse processo alquímico, esse trabalho, né, essa busca pela pedra filosofal, tem a ver com um processo de individuação. Então, o processo de individuação, Jung não chegou assim do nada, mais uma vez, né? Eu vou estar sempre frisando aqui, né, para vocês, que Jung, ele não chegou a essa psicologia, o seu pensamento não foi construído em cima do nada ou de um devaneio, de um delírio. Não. Ele foi ali rastreando através dos seus estudos de uma forma empírica. Empírica por quê? Porque ele vai partir dos fenômenos, né? Ele não vai partir de uma teoria que ele quer comprovar. Não, ele vai partir dos fenômenos, dos estudos, da sua relação prática, né, na clínica, e aí ele foi
construindo, né, esse pensamento, essa psicologia. Então, voltando, essa busca dos alquimistas pela pedra filosofal, essa meta de transformar algo que não é tão precioso em algo precioso, né? Ou seja, fazendo mais uma vez essa analogia deste homem, agora falando em termos psicológicos, deste homem natural, né, no estado puro, no estado bruto, em transformar em algo mais precioso, esse processo de individuação, esse processo de desenvolvimento da psique, né? E que vai ter aí as etapas que eu vou falar mais à frente. E eu gostaria de frisar aqui para vocês algo interessante, é que não se tinha interesse, né, pela alquimia, de entender dessa forma como Jung chegou, né, a compreender, de entender a alquimia, sim, tem ali como pano de fundo a psique humana. Mas antes de Jung, houve um psicanalista austríaco que também fazia parte ali daquele movimento freudiano. Ele estudava junto com Freud, né, um psicanalista austríaco chamado Herbert Silberer. Então, esse estudioso, ele começou, sim, a perceber e, sim, de fazer essa ponte, né? A alquimia, mas com a psicanálise. Infelizmente, esse psicanalista, ele morreu precocemente e não deu sequência aos seus estudos. Mas Jung, né, também que depois eu vou falar para vocês, de uma forma empírica, percebeu a importância da alquimia no estudo da psique humana. Então, Jung, ali de uma forma empírica também, né, dentro da sua clínica, ele começou a perceber, né, a importância dessa simbologia alquímica. E agora eu vou falar para vocês de uma forma mais, é claro que é introdutória, porque é um tema muito complexo. Nas obras incompletas de Jung, vocês vão ver que tem, né, o livro da Psicologia e Alquimia, é bem complexo, sabe? É um livro ali que não é tão, assim, de fácil leitura, mas que tem aí um material mais profundo a respeito, né? E também livros da Maria Louise von Franz, que vai tratar desse tema, né? Da psicologia de Jung e a alquimia. Mas, precisamente, o que é que tem a ver, né? Já falei aqui para vocês que esse trabalho alquímico tem a ver com o processo de individuação. E esse processo de individuação, as fases, né, que vai passar pela confrontação da sombra, o encontro com a ânima, com o ânimos, e ali chegando ao centro, né, da psique, que é o si mesmo. E o que tem a ver com esse trabalho dos alquimistas, né? Justamente por esse processo de transformação de um metal não precioso para o precioso, passa também o processo de individuação. Então, vai haver uma fase, né, dentro desse trabalho alquímico, justamente nesse momento do nigredo, que é esse momento de lavar, né, de passar por um processo de limpeza. O material ainda está naquela fase, né, da sombra, vamos dizer assim. Então, nessa busca pela pedra filosofal, pela meta final, né? Então, esse trabalho vai passar pela fase do nigredo, né? Que é a fase ali de lavagem, né? Porque o metal ainda tá ali obscuro, negro, né? Sombrio, para poder passar para a próxima fase, que é a fase mais clara, né? Mais ali evidente do metal, que é o albedo. Porque nessa fase do nigredo, né, o metal ainda está nessa fase ainda muito obscura, vamos dizer assim, mais bruta, uma massa mais confusa, e aí passa pela outra fase, né, a fase do albedo, uma fase mais ali, que o metal ele já foi ali passando por um processo de transformação, né, e aqui é interessante frisar que neste momento é a fase da lua,
né, a fase do feminino, o ânima, né? Eu estou tentando ali fazer uma ponte com esse processo de individuação. O nigredo seria ali o confronto com a sombra, o albedo, que é a próxima fase, que já acontece ali uma transformação, saindo do escuro, né, do obscuro, do sombrio, para uma fase mais clara, a fase da lua, a fase feminina, a ânima, tá? E aquecendo esse material, né, ou seja, ainda mais profundamente, aquecendo, essa fase do albedo passa para uma próxima fase, saindo da fase da lua, né? Pontuando também essa fase da lua, essa fase feminina é a rainha, né? A fase da rainha, e que aquecendo o material passa para o próximo estágio, que é o estágio do rubedo, que aqui rege o sol e o rei, ou seja, é o ânimos, né, o masculino. Então, vocês percebem as fases desse processo, do trabalho alquímico, né, de se chegar à meta dessa pedra filosofal, e o processo de individuação, que passa pela sombra, a ânima, o ânimos, para se chegar a essa pedra filosofal, que é o si mesmo, o centro da psique. Vocês estão entendendo? Não sei se vocês estão entendendo bem que eu estou querendo fazer um paralelo desse trabalho alquímico e o processo de individuação. E chegando, né, a esse centro da psique, a pedra filosofal, é justamente a união dos opostos, É aí que acontece o casamento da rainha com o rei, o feminino e o masculino. E o que tem a ver com a psicologia de Jung, tem tudo a ver com a psicologia de Jung, porque Jung vai partir dos fenômenos psíquicos e o material alquímico parte desse fenômeno psíquico, que é a projeção desses conteúdos inconscientes desses alquimistas na antiguidade. Gosto muito também desse tema, acho que eu gosto de tudo, né, ali da psicologia analítica, mas, né, tudo a ver. Então, esses opostos se unem, e quando esses opostos se unem, ao casamento desses opostos, e que, né, como se fossem as núpcias desse casamento, acontece aí a totalização da psique, né? A psique no seu âmbito de totalidade e amplitude. Então, é o processo de individuação, que é a separação, porque inicialmente acontece essa separação, tá? Nessa limpeza, nessa fase da sombra, de diferenciar, se chegar ao feminino, ao masculino e unir, né? Então há uma separação e uma união, a união dos opostos, e que tem muito ali a dizer sobre o processo de individuação, a psique humana. Então, quando Jung diz a psique é o eixo do mundo, é exatamente nesse sentido de que tudo que nós projetamos passa pela psique, né? Não tem como, é a nossa psique que é a mediadora, né, desse mundo interno com o mundo externo. E esse processo, né, alquímico, esse grande trabalho, esse ops alquímico, vai falar desse processo de individuação, tendo aí como a meta a totalização da psique. Então, se a gente pensa naquele cientista, nós falamos agora dentro do nosso contexto, né, contemporâneo, aonde estiver nesse exato momento, em qualquer laboratório, há sim essa projeção da psique desse cientista, desse estudioso. Tudo passa pela psique. E mais um ponto relevante e importante nesse estudo de Jung, né, quando ele começou a aprofundar e a entender, né, essa documentação, esses registros, esse estudo, né, sobre a alquimia, ele vai perceber que esses alquimistas, né, essa corrente, né, esse movimento alquímico, estava indo numa busca de unir os opostos. E que ele percebe que
os alquimistas, eles estavam, de uma forma inconsciente, né, tentando compensar a unilateralidade do cristianismo. Como assim? Vocês, né, falei para vocês inicialmente que a alquimia, ela começa a se desenvolver ali na antiguidade. Então, nesse período, né, o Jung começa a compreender, diante desses estudos, é que inconscientemente esses alquimistas, eles estavam percorrendo um caminho de compensar o cristianismo, pois esse cristianismo tendia ali a um movimento unilateral. Como assim? O cristianismo, ele se concentrava nesse espírito do ser humano, e ali vem como, claro, né, a representação de Cristo, o trabalho de Cristo, a respeito desse espírito do homem. E essa ação, né, esse movimento dos alquimistas, inconscientemente, mais uma vez frisando, tendia a essa compensação. Mas por quê? Porque os alquimistas, eles se debruçaram na matéria, né? Porque a totalização da psique, ela vai falar dessa união dos opostos, né? Então, inconscientemente e indiretamente, esses alquimistas, eles buscavam a totalização da psique, seja essa união desse feminino, desse masculino, né, do rei, da rainha, do matriarcal e o patriarcal, e do espírito e a matéria. Portanto, o que os alquimistas fizeram, né, embora eles não alcançaram o objetivo deles central, né, de transformar esse material não tão precioso em ouro, o elixir da vida, mas eles buscavam inconscientemente algo muito mais grandioso, né, que é a psique do ser humano, a totalização da psique, libertar essa alma, né, do ser humano dessa unilateralidade, unir, totalizar, né? Então, inconscientemente, indiretamente, os alquimistas, eles buscavam expandir, né, continuar o trabalho de Cristo, que é unir o espírito e a matéria, né? Então, esse interesse pela alquimia, eu acho que deu agora para vocês entenderem mais, né? Por que Jung, eu vou mostrar aqui para vocês, né, escreveu essa obra, volume 13, Estudos Alquímicos. Ah, pessoal, eu ia quase esquecendo. O volume 12, Psicologia e Alquimia, é o outro volume que Jung vai tratar sobre esse tema, né? Por que ele estudou, pesquisou, se debruçou, entre aspas, né, essa teoria não científica, a esses estudos alquímicos, as gravuras, as imagens, porque o estudo, né, de Jung a respeito da psique humana, mais uma vez, parte dos fenômenos, e quando vai se lidar com o tratamento da alma, né, que tem como base, né, dentro da psicologia junguiana, que tem como base o estudo dos sonhos, a interpretação dos sonhos, tem a ver sim com esse trabalho alquímico, né, com o que vai brotar, que pode brotar do inconsciente coletivo, dessas imagens alquímicas, nesses conteúdos oníricos, né, esses conteúdos do inconsciente dos pacientes, né, que tem como pano de fundo aí o tratamento da alma humana. Então, gente, eu acho que consegui, né, passar de uma forma introdutória a respeito da psicologia e a alquimia, né, a psicologia de Jung e a alquimia. E que é interessante porque o interesse por Jung pela alquimia causa ainda mais espanto quando vai falar a respeito dos contos de fadas e a mitologia. Mas aqui eu trouxe para vocês psicologia analítica e alquimia. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês.
Lembrando que é de uma forma introdutória, porque o tema é muito profundo, é bem complexo. Eu ainda não dei conta de terminar tudo isso aqui, de estudar, porque é bem, né, mas sempre antes de pegar um livro mais complexo de Jung, eu tento fazer um estudo introdutório para poder ir para a próxima fase. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final assistindo a esse vídeo e ouvindo ao nosso podcast. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra nos próximos vídeos e me seguem lá no @almajunguiana lá no Instagram. Um forte abraço para todos. Tchau!